Olá, hoje vou falar da representação gráfica na estatística. A representação gráfica, ela fornece uma visão de um conjunto mais rápida que a observação direta dos dados numéricos. Na estatística, a gente tem alguns modelos de gráficos aí. O gráfico de segmentos, ou gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de setores, ou gráfico de pizza, e o histograma. Eu vou mostrar exemplos de cada um deles na sequência. Vamos lá. Então, no gráfico de segmentos, o gráfico de linhas, nós temos aí o gráfico em formato de linha ou pequenos segmentos. Cada de ponto a ponto, onde inicia, onde fecha, a gente chama de segmento de reta, por isso gráfico de segmentos. Por que aqui temos dois gráficos? Olha, a nossa tabela de frequências, ela tem as variáveis lá envolvendo desempenho em química. A gente tem a frequência absoluta, 40 pessoas foram entrevistadas, e onde coube o desempenho de cada um, a quantidade que a gente tem aí de desempenho. E a frequência relativa, a porcentagem. Eu trouxe os dois gráficos com a frequência absoluta, que aqui a gente sabe a quantidade exata que está insuficiente, a quantidade exata que está regular, a quantidade exata que está com desempenho bom, a quantidade exata que está com desempenho ótimo. Aqui eu trouxe a relativa em forma de porcentagem, 15%, 25% regular, 35% bom e 25% ótimo. Então, eu consigo construir os dois gráficos, tanto da frequência absoluta quanto da frequência relativa. Vou seguir aqui com o próximo modelo. Gráfico de barras. Gráfico de barras, como o próprio nome diz, são barrinhas. Eu posso ter eles na vertical ou na horizontal. Posso construir da frequência absoluta, vertical e horizontal, e da frequência relativa a mesma coisa. Eu trouxe um exemplo de cada, porém esse com a frequência absoluta, e aqui na horizontal com a frequência relativa. Então, a gente constrói sempre gráfico com as duas frequências, absoluta e relativa. É possível construir sempre com as duas. E esse a gente chama de gráfico de barras, é o mais comum, é o que mais aparece. Seguindo, nós temos aqui o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, se a gente for usar o Excel para fazer ele. Mesma situação, desempenho em química, e aqui é mais comum a frequência relativa aparecer, a porcentagem. Então, repare que aqui eu tenho as 4 porcentagens, e se a gente somar todas elas, fecha o 100%, o círculo total. E aí temos aqui a legenda para identificar cada um deles. Se viesse faltando um deles, basta eu fazer a soma dos demais e diminuir de 100, que eu descubro a porcentagem que falta. Pode acontecer esse tipo de situação, ou ele vai dizer na situação problema que são 40 pessoas que foram analisadas. E eu consigo fazer daí a porcentagem em cima de 40, 15% de 40. Faço o cálculo e consigo descobrir a quantidade de pessoas que tem em cada espaço aqui, em cada desempenho. E para fechar, a gente tem o histograma. Então, histograma, quando uma variável tem seus valores indicados por classes, por intervalos, que nós também estudamos. Então, aqui tá faltando a minha tabela, vamos ver se ela entra aqui. Aí, a minha tabela, a tabela está em intervalos, em classes. Então, tá medindo a altura de alunos. Foram medidos uma grande quantidade de alunos. Eu tenho aí bastante alunos que foram, que vai de 1,45 até 1,95, então uma quantidade bem grande. O que acontece? Nesse modelo aqui, ele numerou os intervalos, porque dentro de cada intervalo a gente tem uma quantidade X de pessoas aqui.
Então, ele numerou o intervalo e na hora de construir o gráfico, ele puxou essa coluna e essa das quantidades, essas duas colunas. E aí se deu o gráfico. Ó. Então, aqui a gente tem a frequência absoluta, né? A quantidade de alunos. Poderia ser em porcentagem também. Né? Aqui embaixo, então, eu tenho que, para ler esse gráfico, eu tenho que consultar essa tabela. Quem é o 1? São as pessoas que medem de 1,45 até 1,49. São 13 pessoas. Né? Quem é o 2? Quem mede de 1,50 até 1,54. Então, a gente tem que consultar a tabela para fazer a leitura aqui do histograma, certo? Agora, eu vou pedir que você interprete alguns gráficos lá na lista de exercício.